E adoramos teu santo nome, Pai. Vem e cresce em nós nesta noite, Espírito de Deus. Nós te invocamos, Senhor. Seja exaltado, Cordeiro de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Nós vamos agora para a ministração da palavra do Senhor. Que o Senhor Deus continue ricamente presente no nosso meio, como percebemos durante todo esse louvor, essa ministração. Que a presença de Deus abençoe a todos nós. Nós vamos abrir a palavra em 1 de Pedro, capítulo 1, hoje no versículo de número 5. Enquanto você abre, eu preciso lembrar os irmãos do nossa atividade de discipulado na igreja. Todas as quartas-feiras nós temos as nossas aulas, onde nós podemos nos reunir no número menor de irmãos e compartilhar a palavra do Senhor, interagindo com o professor, tirando nossas dúvidas. Então, é um trabalho muito especial da nossa igreja. Acontece todas as quartas-feiras e nas residências de alguns irmãos que cederam suas casas. Os endereços estão fixados ali do lado, no quadro de aviso. Se você tem um desejo de conhecer esse trabalho, por favor, escolha um daqueles endereços, vai ser muito bem recebido lá, todas as quartas-feiras, às 19h30. Se você é um aluno, mas tem estado ausente, por favor, volte. Estamos iniciando uma matéria nova, extremamente interessante e edificante. Se a quarta-feira não é conveniente para você, nós temos uma classe funcionando no domingo, às 18h. Eu sei que nós somos cristãos e nós gostamos da escola bíblica. Então, se você não pode ir na quarta, venha no domingo. Temos sentido falta de muitos alunos que são frequentadores assíduos na nossa classe de domingo e, por uma razão ou por outra, não têm estado conosco. Então, eu te convido, faça um esforço e eu sei que vai ser de grande proveito para todos nós. Amém, irmãos? É um trabalho interessante porque, diferente do culto de doutrina, que você não pode me interromper se eu falar alguma coisa e não deixar suficientemente esclarecido, lá na classe de quarta-feira você pode. Você pode interromper o professor e dizer para ele: eu não entendi muito bem esse ponto, o senhor pode repetir? Lá isso é possível, no domingo, 6h, isso é possível, porque o professor atende um número reduzido de pessoas. Se eu fizer isso aqui, então, se eu der o direito a um, vou ter que dar a todos, né? Então, nós realmente vamos avançar a madrugada adentro. Não que isso seria ruim, avançar a madrugada adentro estudando a palavra, não. Ruim seria levantar cedo no outro dia, né? Para enfrentar o trabalho. Enfim, eu espero que você possa participar e eu tenho certeza que, se o fizer, vai ser grandemente abençoado. Então, vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, a palavra diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Repetindo, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Por favor, feche os seus olhos e ore. Antes de começarmos a refletir neste texto, peça a Deus que Ele fale através da pregação dessa noite ao seu coração. Coloque sua vida inteiramente à disposição do Espírito Santo e eu sei que o Senhor está pronto. Se nós estivermos, então tudo vai acontecer, porque Deus está neste lugar para tocar nossas vidas com a sua presença e com a sua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos, ó Deus, ao teu dispor. Fala aos nossos ouvidos, Pai. Eu sei que são ouvidos humanos, mas o Senhor pode nos ungir, para, ainda que sejam humanos e limitados, sermos capazes de ouvir a mensagem da Tua palavra e termos discernimento dela. Ó Deus querido, ainda que as mensagens do Senhor sejam de ensinamentos tão elevados, mas o Senhor pode inspirar a nossa mente, iluminar a nossa mente, para compreendermos as Tuas verdades. Nós não queremos apenas escutar, queremos de fato ouvir, compreender, para dar crédito, dar ouvidos à voz do Senhor. Então, a todos nós, visita aqui neste lugar hoje, reveste-nos com a Tua santa presença. Nós estamos clamando ao Senhor. Libera a Tua palavra e trata conosco neste momento, para a glória do Senhor mesmo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Então, às vezes, alguém que não seja um frequentador regular dos nossos cultos de terça-feira, nos vê lendo uma porção de um capítulo de uma epístola e parece meio sem nexo, mas é porque
Na terça-feira a gente prega uma mensagem só, mas ela é uma mensagem que vai do primeiro até o último versículo de um livro da Bíblia. Então a gente precisa de todas as terças-feiras do ano para pregar essa mensagem. Então fica parecendo que é uma colcha de retalhos, mas não é. De onde eu parei, na última terça, eu reinicio nessa terça. Então, na última terça, nós paramos exatamente no ensinamento que se encerra aqui no versículo de número 4, onde o apóstolo está falando desde o versículo de número 3, a respeito daquilo que Deus garante a uma pessoa quando o resgata da vida irreconciliada com Deus. Enquanto não entende e não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, todo ser humano está em inimizade contra Deus. Isso não significa que a pessoa está fazendo coisas propositadamente para afrontar a Deus e quer de qualquer forma peitar o Deus Todo-Poderoso. Não, não sempre, claro, mas significa normalmente que a pessoa, na sua ignorância a respeito das verdades bíblicas, das verdades espirituais, vive de um jeito que não a aproxima de Deus, pelo contrário, a afasta do Senhor. Porque aproximar-se de Deus vai além das práticas religiosas, tem a ver com o modo de vida, tem a ver com a maneira com que se vive. Porque se eu tiver apenas práticas religiosas, mas uma vida que está contrária aos ensinamentos bíblicos, eu não estou me aproximando de Deus. Por mais que eu gaste horas nas práticas religiosas, ainda que elas sejam importantes, ainda que me dedique a elas com toda a sinceridade, mas se isso não faz eco, não se reflete no meu jeito de viver cotidianamente, eu não estou, de fato, tomando atitudes que me aproximem de Deus. Porque uma vida aproximada de Deus é um viver que vai sendo aperfeiçoado, vai saltando em qualidade moral, ética e espiritual. Então, isso aí é um resultado próprio de uma pessoa que está reconciliada com Deus. A vida dessa pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando. E a gente sabe que isso não é um processo imediato, é um processo que se inicia neste momento e vai progredindo até o fim do nosso tempo de existência nessa terra. Então o apóstolo está explicando àqueles cristãos que o Senhor Deus, pelo seu poder, garante esse processo na vida daquele que se converte. E garante uma eternidade com Deus, com as delícias e a herança eterna que o Senhor tem prometido. Agora no versículo de número 5, nesse ponto da conversa, o apóstolo está falando pelo menos duas coisas importantíssimas. Ele inicia falando da fé, mas eu vou preferir deixar para falar da fé na segunda parte da pregação. Ele diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação que se irá revelar no último tempo. Então, nos versículos anteriores, ele falou dessa obra completada da graça. A obra completada da graça de Deus na nossa vida ainda não é vista. Não pode ser vista e não foi experimentada por nós, porque o complemento, o ponto final, a plenitude desta obra será justamente a glorificação do corpo. Quando nós não formos mais passíveis de pecado, quando não houver mais na nossa estrutura uma tendência ao erro, uma tendência ao pecado, que nos pode afastar da presença do nosso Deus. E esse momento ainda não chegou para ninguém. O texto diz que é no último tempo, ou seja, quando a gente era criança, hoje não se fala muito disso com as crianças, mas no meu tempo de criança, que nem está tão longe assim, foi outro dia mesmo, mas a gente costumava ouvir essa expressão de o fim do mundo. Pelo menos eu ouvia muito, não sei se você ouvia, mas falavam muito desse negócio, no fim do mundo vai ser assim, o fim do mundo vai ser daquele jeito, e a gente ficava impressionado com esse negócio de fim do mundo. A gente, criança, ficava assombrado com isso. E na verdade, a Bíblia fala do fim do mundo. Pelo menos do estado em que as coisas estão nos nossos dias, no nosso tempo. E é justamente desse tempo do fim que o apóstolo está falando. No fim de todas as coisas, conforme são conhecidas por nós hoje. Vai chegar um tempo em que realmente o Deus, criador e sustentador de todas as coisas, encaminhará todas as circunstâncias para a conclusão delas. Para que então seja inaugurado um novo tempo. Então é disso que o apóstolo está falando. Quando chegar esse tempo do fim, que também será o tempo do começo de um novo existir,
de uma nova circunstância, então nós veremos a plenitude da obra da graça na nossa vida. Nós viveremos e desfrutaremos aquele todo que Cristo garantiu lá na cruz do Calvário. Essa obra maravilhosa da qual nós desfrutamos hoje, mas não na plenitude. Desfrutaremos na plenitude quando chegar o tempo do fim. Então, muito bem. O apóstolo está lidando com os cristãos que, como nós temos estudado, viviam situações de provações intensas. Então, é possível que aqueles cristãos estivessem olhando para si mesmos e confortados, porque pelo menos até aquele ponto da sua caminhada, eles estavam mantendo sua lealdade a Cristo. Mas eles estavam vendo acontecer a queda, o fracasso de alguns outros cristãos. Isso não está no relato bíblico, mas no relato secular da história, se fala de cristãos que renunciaram à fé por medo das arenas romanas, por medo dos flagelos que eram impostos aos cristãos, de mortes sendo incendiados ainda vivos, de serem devorados em arenas por feras famintas, de serem picados pelas espadas de gladiadores naquelas arenas. Então o fim era terrível, o fim era chocante, o fim era cruel. E haviam alguns que não conseguiam manter a sua lealdade até esse ponto e acabavam realmente negando a fé para preservar não só a sua própria vida, como a vida dos familiares. E esses cristãos de quem nós estamos falando, eles obviamente conheciam histórias como essa e eles próprios estavam amargando sofrimentos por causa da sua fé. Embora eles não estavam debaixo de ameaça de espada nesse momento, mas eles estavam sofrendo a perda de tudo que eles tinham construído e vivendo ora num lugar, ora em outro lugar, por conta da perseguição única e exclusivamente pelo fato de confessarem Jesus como o Senhor da sua vida. E o que isso implicava? Implicava em mudanças de vida que estavam incomodando a sociedade da época. Então, eles poderiam estar vivendo com um conflito na sua alma. Eles poderiam estar pensando assim: até quando nós vamos suportar? Será que nós conseguimos trazer até aqui? Fomos capazes de abrir mão dos bens, fomos capazes de abrir mão do nosso domicílio, nós fomos capazes de aceitar essa situação de sermos forasteiros, estarmos cada vez num município que na verdade não é o nosso, vivendo em lugares que na verdade não nascemos ali e não temos nem conhecidos ali. Nós estamos suportando isso valentemente, mas o que mais está por vir? O que mais nós vamos ter que amargar? Até que ponto, de fato, nós vamos suportar? Talvez eles ficassem aflitos com essa situação. Nós vamos continuar salvos até que aconteça o quê? Eu estou seguro dessa minha experiência com Cristo e vou realmente herdar tudo quanto está prometido para os salvos, mas eu tenho que resistir bravamente, mas eu posso resistir até quando? Até quanto? Até que ponto? Essa era a indagação na mente e na alma de tantos cristãos naquele século, que foi tão sangrento, não só aquele, o segundo, o terceiro, ou pelo menos até a metade do terceiro. E talvez os cristãos de hoje, muitas vezes se perguntem também a mesma coisa. Não por sofrimentos que se assemelham àqueles, talvez não nós aqui, pelo menos no Ocidente. Existem cristãos passando esse tipo de circunstância hoje também. Eles também estão com uma espada no pescoço, hoje. Em regiões do nosso planeta, onde só o fato de confessarem Jesus como o Senhor das suas vidas e viverem de acordo com os comandos deste Senhor, faz com que eles sejam insuportáveis aos olhos das suas comunidades, das sociedades onde eles convivem. E então eles estão sendo condenados à morte, e a gente vê notícias sobre isso nos telejornais quase todos os dias, e às vezes imagens bem chocantes estão aparecendo, onde eles são arrastados com desnudos ou com uma capa qualquer, e eles estão acorrentados, eles são colocados de joelhos, e então a sua cabeça é erguida por algum algoz, e outro lhes decepa a cabeça com uma faca muito afiada. E qual é o crime deles para uma morte tão horrorosa? Um só: a sua decisão de lealdade a Cristo, a qualquer custo, a qualquer preço. Eles estão chegando a um ponto que talvez a gente olhe para nós aqui e fala: eu chegaria a tanto? Eu estou preparado para isso?
Eu estou neste nível de pagar o preço que for, mas não recuar da minha lealdade a Cristo, não blasfemar contra o nome do Senhor, não contrariar as verdades bíblicas que agora eu sei, porque se eu não soubesse, eu ainda poderia fazê-lo, mas eu sei. Agora eu sei quem Cristo é, eu sei do que se trata quando se fala de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei do que se trata. Para eles, talvez se trate apenas de mais um personagem da história da humanidade, mas eu sei do que se trata. Se trata do único Salvador da humanidade, o único com autoridade divina para fazer a ponte entre mim e o Criador e de fato me reconciliar com Deus. Eu sei a verdade agora. Então, se eu não estiver pronto a renunciar ao que quer que seja, para não perder esse vínculo com Cristo, eu perco o direito que a graça me garante. Há quem não queira entender dessa forma, mas nós vamos ver alguns textos aqui que deixam isso claro para nós. Aqueles primeiros cristãos questionavam-se a si mesmos, nós questionamos a nós mesmos. Eu estou aguentando até agora, mas está difícil, tem uma tentação me rondando, tem uma fraqueza me expondo, tem uma possibilidade de deslize moral que está muito perto de mim, que está me seduzindo. Até agora eu consegui resistir, mas até quando? Será que eu vou continuar conseguindo resistir? Será que no final das contas a carne, o clamor da carne, vai ser tão ditador na minha vida, que eu vou abrir mão de toda a herança que me está garantida pelo projeto da graça em ação na minha vida? Será que eu vou conseguir resistir por um tempo, mas no final das contas eu vou ser vencido? Ou pelo sofrimento, ou pela tentação? Essa talvez fosse a indagação daqueles crentes, e essa talvez seja a indagação, ainda que silenciosa, no fundo do coração de muitos crentes dos nossos dias. É preciso lembrar as palavras do nosso Salvador, quando ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele não está usando palavras de impacto, ele está falando uma verdade. E se ele falou que só quem perseverar até o fim será salvo, significa que quem não perseverar até o fim? Me parece claro isso. E saiu da boca do nosso mestre. Então vamos ver algumas coisas. Pedro precisa conversar com eles e diz assim: vocês estão guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação que se vai revelar no último tempo. Essa é uma afirmação que ele está fazendo. É a segunda delas. Nós vamos começar pela segunda. Então olhe para mim. Ele está fazendo essa afirmação para aqueles cristãos. Vocês às vezes ficam aflitos imaginando se vão suportar até o fim. Pois olha o que eu vou dizer para vocês. Vocês estão guardados por Deus no poder do próprio Deus, que lhes garante essa segurança até o último tempo, quando vai se revelar completamente a sua eterna salvação. Essa é a informação para aquietar a alma da pessoa que está aflita imaginando: será que eu vou chegar lá? Eu estou lutando, eu estou me debatendo, eu estou prevalecendo até aqui, mas tantos têm caído. Tantos eram até ano passado fiéis ao Senhor, junto comigo na igreja, mas agora estão lá fora, voltaram às bolotas, não foram vencidos de alguma forma, eles foram vencidos. Ou porque eles começaram a imaginar e identificar e racionalizar e pontuar tantos erros desse crente, daquele crente, desse pastor, daquele pastor, e eles acabaram enxergando tantas falhas em tantos crentes, falhas que não eram eles que estavam cometendo. Então eles não estavam tropeçando nas falhas, mas eles tropeçaram nas falhas dos outros. E por ficar observando tanto as falhas dos outros, eles perderam a força, o pique, o ânimo, e eles acabaram deixando de crer na autenticidade da obra de Deus e na veracidade da presença de Deus na sua obra. E eles esmoreceram. E agora eles não apenas se desligaram do corpo, mas eles agora se tornaram blasfemadores da obra do Senhor. Pessoas que estão trabalhando contra a obra do Senhor. Tamanha a sua queda. Há pessoas que ficaram um tempo, eles permaneceram um bom tempo, e eles tinham uma fraqueza específica na sua conduta moral, e resistiram bravamente durante um bom tempo, resistiram mesmo, fizeram bonito,
A tentação vinha e eles corriam para o joelho. A vontade de ceder vinha e eles recorriam e pediam ajuda, cobertura de oração, desabafavam, buscavam conselho e iam vencendo, até que um belo dia eles cederam, eles caíram. E quando caíram e concretizaram a falta moral, a falha moral, se sentiram tão mal, tão envergonhados, que não tiveram forças para voltar. E diziam para si mesmos, não sou mais digno, como se a nossa salvação estivesse sustentada na nossa dignidade pessoal. E então descreram da graça, que é a forma como Deus misericordiosamente trata com as nossas falhas, com as nossas quedas, com os nossos erros. E estão lá, condenando a si mesmos, há uma situação de irreconciliação com Deus, quando na verdade a palavra diz que se ainda há vida, é possível que a pessoa seja erguida outra vez, porque tudo isso é feito pelo poder de Deus. Então a verdade é que eu e você precisamos dessa palavra que Pedro está transmitindo àqueles cristãos, porque há pessoas que vêm aos nossos ouvidos dizer isso, você não vai continuar, eu estou vendo que você está desanimando, então você não foi domingo, também não vai hoje? Eu sabia, você já não está aguentando mais aquilo, está com saudade da vida anterior, é por isso que você está se ausentando, se afastando, se desligando, e aquilo começa na mente da gente a dizer para nós mesmos, será que venceu o meu tempo? Será que realmente eu não nasci para isso? Isso não é para mim? Bem que eu queria, mas parece que eu não sou escolhido para isso. E aí a gente desiste da gente mesmo e imagina que a gente aguentou até bastante, a gente fez bonito até por um bom tempo, mas não vai dar realmente, a gente recua, a gente se desliga, a gente volta atrás. Então Pedro está dizendo, presta atenção numa verdade, a obra da salvação, o projeto integral da graça de Deus, prevê, providencia, garante sustento espiritual para você, desde o primeiro passo até o último deles. Desde aquele instante em que você é acessado pelo Evangelho, o Evangelho chega à sua mente e você finalmente abre o entendimento para as verdades de Deus. Isso é o poder de Deus atuando no seu coração. Desde o momento em que você se decide, você se compromete, você se submete, você se deixa levar às águas, apresentando publicamente o seu comprometimento com o Evangelho, cada passo daí por diante, cada atitude na nova vida, cada aprendizado nessa novo padrão de comportamento, tudo é pelo poder de Deus. Até que chegue o último dia em que você termina a sua vida aqui na terra, ou em vida, vê o Senhor Jesus voltando para buscar a igreja, quem te vai sustentar é o poder de Deus, é a fidelidade de Deus. Deus não começaria esse projeto se Ele não tivesse recursos para levá-lo até o fim. Deus sabe que nós nessa terra, e acima de tudo, nessas condições de ainda humanos, nós estamos sujeitos a tantas e quantas ameaças, que poderiam, em algum momento, nos afastar da presença dEle. Então, Ele não nos deixa em nenhum momento e em nenhuma situação desamparados. O apóstolo Pedro está dizendo, quem te guarda é o próprio Deus. Sabe, quando você está vivendo uma situação que parece que está sugando as suas forças, o seu ânimo, o seu vigor espiritual, e Deus de repente coloca diante de você uma pessoa, e aquela pessoa ministra alguma coisa, que parece que é uma medicação, que restaura de novo o seu vigor espiritual, e você quer pensar, nossa, mas fulano me salvou. Não foi fulano, foi o poder de Deus. Poder de Deus que vem e restaura o crente. O poder de Deus restaura o crente. Quando que o poder de Deus faz isso? Todo dia, todo dia, todo dia. O poder de Deus restaura o crente. Se não fosse assim, gente, nenhum crente seria salvo. Multidões iniciariam essa experiência e naufragariam logo no começo dela. Porque os clamores da carne são muito fortes, porque nós vivemos numa sociedade que não coopera com o nosso compromisso de santidade, não colabora.
Nós estamos vivendo num contexto social em que tudo remete à promiscuidade, à corrupção, à deslealdade, a atitudes incorretas. Tudo propaga isso, aplaude isso, dissemina isso. Nós somos bombardeados por essas mensagens o tempo todo, ou pela audição, ou pela visão. E nós vamos vivendo nesse meio de uma sociedade mundana, corrompida e que se satisfaz da sua corrupção e no seu mundanismo, e estão indo a ritmo acelerado nesta direção, e nós, contrariamente, vamos seguindo em direção oposta, no caminho da santidade, da pureza, da simplicidade, da humildade. Pelo menos é isso que a palavra ensina, e o verdadeiro crente realmente está vivendo e buscando essas coisas, na contramão daquilo que prevalece na sociedade. E então nós estamos o tempo todo tendo que nadar contra a correnteza, fazendo muito esforço, porque não há um ambiente na sociedade que colabore para os nossos propósitos de santidade. Você vai trabalhar numa empresa, você, como cristão, não é maioria lá, muito raramente um cristão tem esse privilégio de trabalhar numa empresa onde a maioria dos que ali trabalham professam a mesma fé. Muito raramente, na grande maioria das vezes, nós somos minoria. E quando chega ali, qual que é o assunto que prevalece o dia inteiro entre os colegas? Qual que é a atitude que prevalece uns com os outros o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Tudo coisas contrárias à ética cristã, tudo coisas contrárias à moralidade cristã. Não ficamos num ambiente que nos favoreça a ter pensamentos puros o tempo todo, a aprender palavras lindas, limpas, leves, suaves. Não, tem que vigiar a audição o tempo todo, senão você pega vícios de linguagem de outras pessoas, que são palavras de duplo sentido, normalmente de sentidos obscenos. E você tem que se policiar o tempo todo, porque o tempo todo esse é o ambiente onde nós estamos praticando a nossa vida cristã. E a gente fica pensando, meu Deus, então está explicado por que tanta gente não aguenta, por que tanta gente acaba, sabe, quando está dentro da igreja tem uma postura cristã, mas quando está nesses outros ambientes tem uma postura mundana. Mundana, por quê? Porque o que prevalece lá é uma postura mundana. Então o crente acaba como um camaleão, ele vai se ajustando. Ele vai se ajustando e acha, não, mas eu não pratico nada não, isso aqui é só porque senão eles pegam no meu pé. E a gente vai vendo que a demanda pelo poder de Deus é muito grande na nossa vida, porque realmente nós não vamos dar conta sozinhos de prevalecer contra essas coisas. E elas podem, se elas estiverem orquestrando o nosso comportamento, elas estarão nos fazendo aborrecer o Espírito Santo de Deus. E nós vamos estar esfriando realmente na nossa experiência cristã. E isso é um passo para nos desligarmos definitivamente. Por isso a palavra do Senhor, através do apóstolo Pedro, diz: você precisa saber a verdade. Deus está guardando você no poder dEle. Ele providenciou um plano de salvação, onde o poder dEle é indispensável, desde o começo até o fim do processo. Desde a regeneração, a conversão, até a glorificação. Você vai passar por uma das etapas, carregado, sustentado pelo poder de Deus na sua vida. Vamos ver então, Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 6. Texto muito citado, muito conhecido, e que Deus aprofunde essa verdade na nossa mente, no nosso coração. Filipenses 1, 6. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Filipos e ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Está claro, meus irmãos? Ele começa dizendo o quê? Ele começa dizendo o quê? Tenha por certo. Tenha por certo. Ele não diz assim, vamos torcer para quê? É isso que ele diz? Não. Ele diz, tendo por certo. Ele está mandando eu ter essa certeza. Ele está dizendo, você não consegue permanecer se você continuar acreditando que vai ter que depender de você mesmo
para essa vitória final. Você não vai conseguir permanecer. Então faça o seguinte, tenha essa certeza no profundo da sua alma. De quê? De que aquele, então me diga quem é aquele? Próprio Pai, por meio de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Ora. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, tudo que Ele faz não é perfeito? Hein? Tudo que Ele faz é perfeito. Só que no que diz respeito à experiência humana da regeneração, essa perfeição vai se completar na glorificação. É disso que Paulo está falando. Aquele que começou essa boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará. Nossa, mas está demorando, sabe como é que eu estou me sentindo? Eu ainda estou me sentindo um crente meio desajustado, um cristão assim meio vacilão. Calma, o poder de Deus está agindo na sua vida. Essa obra vai ser aperfeiçoada. Ninguém já começa sabendo tudo, não. Ninguém já começa entendendo tudo, não. Ninguém já começa conhecendo tudo, não. Ninguém começa já tendo a atitude de um valente, não. Nós estamos no quartel do Todo-Poderoso. Ele está nos treinando. Ele ainda não aperfeiçoou. O ponto mais alto desse processo vai ser a glorificação. E enquanto isso, Ele nos sustenta e mantém o seu agir em nós, pelo seu poder. Romanos, por favor, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32. Depois nós vamos do 35 ao 39. Romanos 8, 31. Olha o que diz o mesmo apóstolo Paulo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta bastante atenção. Ele está tentando fazer os crentes refletirem. Você já sabe quem que é Deus. Você já sabe que o projeto da salvação é coisa dele. Você já sabe que nada pode impedir o agir dele. Você já sabe que ele comprometeu o poder dele nesse projeto. Então Paulo fala, qual que é o medo? Qual a razão da cisma, do medo? Eu não vou conseguir. Mas não vai conseguir por quê? Não é pelo seu poder, é pelo poder dele. Então Paulo está dizendo, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tem lógica? Teria lógica ele dar o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário, para ser o intermediário, o mediador entre eu e o Pai. Aquele momento em que ele, por 33 anos, contados no nosso calendário aqui embaixo, ele fica distante da glória celeste, e ele se faz homem e vive aqui, na condição de homem, 33 anos, lidando com cenários de pecado, sem ele nunca se contaminar, e no final das contas é levado à cruz, e ali derrama o seu sangue que representa a sua vida, derrama a sua vida por nós. Então Deus que deu o seu Filho para todo esse investimento, não nos daria com ele todas as coisas, quantas? Quantas? Todas as coisas de que nós precisaríamos para permanecer salvos. Como ele projetaria uma coisa onde ele investiria o de mais excelente que ele possui, que é o seu filho? Mas isso seria um projeto de risco. Isso seria uma possibilidade e não uma certeza. Paulo está dizendo, para e pensa. Ele é Deus, ele tem recursos para começar, dar andamento e concluir a obra que ele quiser. E a obra que ele quis foi essa, salvar o perdido, restaurar o homem perdido à comunhão com o seu Criador. Então, como não nos daria junto com Cristo todas as coisas? Quem já tem Cristo no seu coração? O que você tem junto com Cristo? O que foi te dado junto com Cristo? Todas. Mas isso é muito, assim, todas as coisas significa o que exatamente? Significa todas as coisas.
Um dia eu preciso de paciência, Ele me dá. Um dia eu preciso de renovo, eu já tenho em Cristo Jesus. Um dia eu preciso de uma fé mais vibrante, eu já tenho, porque em Cristo Jesus estão todas as coisas. Porque quando eu recebo Cristo, eu recebo tudo que está nele. Amém, meus irmãos? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, nós somos o quê? Por meio de quem? Olha como é que ele repete a mesma verdade. Isso tem que entrar na nossa cabeça, gente. Mas em todas essas coisas, olha que no versículo 35, ele vai pontuando algumas coisas flagelantes. Ele não disse que elas não viriam. Ele não disse que nós não teríamos que estar diante delas. Ele não disse que nós não teríamos que amargá-las. Ele diz o contrário, ainda que venham. Ele diz assim, mas sobre todas elas, nós vamos vencer. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Elas virão, não se engane, elas virão, a fome, a perseguição, a injustiça virão. Pode não vir tudo junto, pode não vir nessa ordem, mas em algum momento elas virão, mas quando elas vierem, lembra de uma coisa, você pode vencê-las, você pode vencê-las. Ah, mas agora a luta está grande, mas você pode vencer. Ah, mas agora a prova está me fazendo chorar. Mas você pode vencer. Nada precisa nos separar de Deus. A palavra tem que entrar na nossa vida, meus queridos. Porque nós precisamos hoje dar uma resposta a essa palavra. Daqui a pouquinho nós vamos falar da primeira porção do versículo 5. Mediante a fé. Sabe, a palavra de Deus está dizendo para nós, venha o que vier. O que chegou na sua vida hoje? O que você está amargando agora? O que nesse momento está tentando tirar a sua paz e esmurecer você? Olhe para você mesmo e diga, eu posso vencer isso aqui. Por que eu posso? Porque eu tenho Cristo e com Cristo eu tenho todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas que eu preciso para vencer isso aí. Todas as coisas em Cristo não significa as riquezas dessa terra, não significa ter todas as vontades satisfeitas porque Deus não é nosso garçom. Quando ele fala todas as coisas, é todos os recursos e virtudes que um crente precisa para não se comprometer e manter a sua lealdade a Cristo, para suportar, para aguentar pressão, aguentar dor, aguentar injustiça, aguentar humilhação, aguentar sofrimento, engolir o que quer que seja, mas dizer, nada me separará do amor de Cristo. Amém? Então ele continua no versículo 38. Porque eu estou certo. Está vendo? A convicção. Ele não tinha uma ideia de que seria possível. Ele diz, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu vivo a minha vida com Deus hoje, você vive a sua vida com Deus hoje, e ora você vê um desviando daqui, ora você vê outro desanimando dali, e talvez às vezes você pergunte, mas e eu, até quando eu vou aguentar? Eu vou te falar uma coisa, recurso para aguentar até o fim nós temos. Já está tudo liberado. Quando que foi liberado? Foi liberado no alto daquela cruz e foi nos oferecido na pessoa de Jesus Cristo. Desde que nós o recebemos e o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, existiram algumas circunstâncias, tipo, tivemos que renunciar a várias coisas, é verdade. Fomos abandonados por tantos amigos, é verdade. Perdemos muitas coisas, pode ser, mas diz que nele nós ganhamos todas as coisas. Então nós nunca ficaremos no prejuízo.
se nós de fato abrirmos a nossa mente e o nosso coração e pararmos de fazer hora, e pararmos de brincar, e pararmos de hora dizer que estamos com Ele, hora nós ainda estamos pensando, hora dizer, não, eu sei que esse é o caminho, hora dizer, não, eu já estou andando muito frustrado com esse negócio de igreja. Não estou te falando de igreja, estou falando de uma pessoa, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Firma teu propósito com Ele, firma tua aliança com Ele, porque enquanto isso estiver firmado, você tem todas as coisas. Aleluia! Todos nós estamos diante de grandes situações que tentam confrontar a nossa convicção de fé, a nossa convicção de vida com Deus. Mas, irmãos, não é tempo de ficarmos em cima do muro. É tempo de nós sabermos o que de fato nós queremos. Se nós queremos uma vida cristã nessa terra, fecha com Cristo. Mas fecha sem ficar olhando para trás. Sem ficar, ora dizendo sim, ora dizendo não. Aliança com Cristo de verdade. E eu te digo o que Paulo está dizendo. Eu estou certo que em Cristo Jesus nós teremos todas as coisas necessárias para permanecermos e não nos separarmos do amor de Deus. Amém, irmãos? Porque de que adianta, como diz a palavra, nós termos tantas coisas, mas elas são desse mundo. E quando daqui nós sairmos? O que importa não são as coisas que nós acumularmos aqui, são os tesouros que acumularmos para a eternidade com Cristo. E não há como acumular, vintém que seja, se nós estivermos desligados de Deus, desligados de Cristo. Então, permanecer ligado com Cristo é essencial. Não tem por que nos separar, porque Ele, é no poder dEle que nós vamos permanecer. Amém, meus irmãos? Eu quero crer que ficou bem claro essa parte do texto, onde o apóstolo Pedro ali, em capítulo 1 da primeira epístola, versículo 5, ele está dizendo, mediante a fé, vocês estão guardados na virtude de Deus, para a salvação que vai se revelar no último tempo. Então eu quero crer que ficou claro. Por que ele pode dar essa certeza para nós? Porque a garantia está no poder de Deus, na virtude de Deus, liberada para a nossa existência nessa terra, mantendo a nossa lealdade ao Senhor. E agora sim eu vou no ponto de onde ele inicia, ele diz assim, mediante a fé, vocês vão desfrutar dessa condição de estarem guardados debaixo do poder de Deus. Então há essa questão, há essa parte que nos cabe. E é verdade que há o fato de que pelo poder de Deus nós estamos guardados para a salvação a se completar no último tempo, também é verdade que o meio pelo qual nós nos apropriamos desse poder que nos guarda é a fé. O meio pelo qual nos apropriamos do poder de Deus, que nos guarda nesse mundo, de modo que nós não nos separemos do amor de Deus, é a fé. E ela é justamente a ferramenta ou o instrumento que libera esse poder para que ele atue na nossa vida. Não tem como lidar com Deus em bases humanas. Por quê? Olhe para mim, por favor. Eu precisarei do teu poder, Senhor, porque eu estou sofrendo uma tentação, eu estou vivendo uma situação em que eu estou sendo atraída para alguma falha moral. Eu preciso de poder, Senhor, por isso eu estou aqui de joelho em chão, boca no pó, clamando ao Senhor por esse livramento, por esse socorro, porque eu sei que eu não posso ceder, eu sei que se eu ceder, eu vou ter algum prazer, mas perderei a herança eterna contigo. Eu não quero ser arrastado pelas minhas fraquezas, Senhor. Eu preciso prevalecer contra essa tentação. O que eu estou fazendo? Estou buscando o poder. Eu estou expondo diante de Deus a minha consciência de que nesse momento eu estou debaixo de ataque e de fato eu posso fraquejar. Eu estou olhando para as alturas e dizendo, Senhor, me dê tudo aquilo que eu necessito, até que essa tempestade passe e eu possa respirar aliviado e dizer, para a glória de Deus, o inimigo tentou, mas não me envergonhou. Ele tentou, mas não expôs a minha vida como um escândalo nessa terra. Então, quando eu orar desse jeito, me diga uma coisa, você acha que Deus vai me ouvir? Quantos acham que Deus vai me ouvir? Ouvir significa meramente escutar, ou ouvir também significa atender o que eu estou pedindo?
Você sinceramente acredita que Deus atende um pedido de socorro como esse? De uma pessoa que está vendo que é possível que ela se perca, que ela caia na tentação, mas ela não quer cair, ela vai buscar a face de Deus, para que então ela consiga prevalecer. Você acha que é possível que Deus dê as costas para essa pessoa? Você acha que é possível que Deus, tendo todo o poder e tendo prometido liberar esse poder para que nada nos separe do amor dele, é possível que eu, diante das minhas fragilidades, eu vá buscar esse poder e Deus não me atenda? É possível isso? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, o escritor aos Hebreus diz que Jesus está pronto para nos atender em tempo oportuno. Ele pode e Ele está pronto para liberar a experiência espiritual que vai nos restaurar, nos fortificar, para que o nosso não seja redondo, ainda que a carne esteja clamando, mas nós continuamos mortificando a carne, ainda que a carne está sedenta, faminta por aquele prazer, mas nós mortificamos a carne e dizemos: eu tenho um dever moral com a minha lealdade a Cristo. Mas isso também já é demais. Todo mundo na terra faz isso. Talvez, mas eu não faço, porque eu tenho um dever moral com Cristo, com quem eu estou aliançado. Porque ser cristão não é apenas abrir a boca e dizer que é cristão. Ser cristão é ser o imitador de Cristo. A ética dele, a moralidade dele jamais concordaria com isso. Mas a tua carne está clamando por isso. Eu a mortifico. Eu não cedo a ela, eu não concordo com ela, eu não obedeço a ela. Enquanto ela foi senhora sobre mim, ela me distanciou do meu Pai. Mas agora ela está crucificada com Cristo. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé. Se eu tiver essa determinação, e se eu tiver essa atitude de recorrer ao poder de Deus, eu não vou ver esse poder descendo. Não é como uma neblina que de repente vai envolver o meu corpo, a minha figura, e eu não vou enxergar nada através dela, e essa será a evidência de que o poder desceu sobre mim. Isso não vai acontecer. Eu não vou receber um jato de água, sabe, refrescante na minha cabeça, e aí eu vou entender: o banho do poder desceu sobre mim. Não será dessa forma. Quando eu me dobrar de joelhos e eu invocar a misericórdia de Deus, e eu suplicar o renovo do Senhor, a única coisa que me será dada, como garantia de que a minha prece foi ouvida e atendida, será a palavra de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O Senhor disse: serei achado de todo aquele que me invocar. Ele falou, então acabou de acontecer. Porque eu me prostrei e o invoquei. Ele acabou de me atender. Como eu recebo esse poder? Pela fé. Pela confiança nas promessas que o Senhor me dá. Não haverão evidências físicas. Eu vou chegar diante do espelho, estarei na mesma altura e na mesma largura, não haverá diferença na minha figura exterior. Ele derramou poder sobre mim. Nossa, eu devo estar assim meio inchada então. Não, fisicamente não houve alteração nenhuma. Aquela experiência vai dar uma revigorada na minha alma. E eu terei forças então para controlar os pensamentos que têm dominado a minha mente e que têm alimentado essas paixões e essas tentações e essas fragilidades e essas seduções morais. Esses pensamentos que dia após dia estão vindo me enfraquecendo, me arrastando. Agora, porque estou renovada no poder de Deus, eu consigo controlar os meus pensamentos. E eu digo: aqui não, Satanás, aqui tu não fará teu ninho de forma alguma. Porque a minha mente é a mente de Cristo. Se pensarei em alguma coisa, eu escolho no que eu vou pensar. Vou pensar na palavra, vou meditar na palavra, vou adorar em espírito. Eu vou me concentrar nas coisas que me edificam. Paulo diz isso quando escreve aos Colossenses. Ele diz: escolha no que você vai pensar. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas espirituais. Ou não.
Então é um ensaio para derrapar, é um ensaio para se render, é estar ensaiando para cair na tentação. Porque os pensamentos alimentam e criam a circunstância para que eu tome atitude daqui a pouquinho. Que atitude eu quero tomar? Atitude de lealdade e fidelidade a Cristo? Então é nisso que eu tenho que pensar. Que atitude eu quero ver acontecer daqui a poucos dias na minha vida? É uma atitude de deslize moral? Então é nisso que eu vou pensar. E o que é que eu vou produzir daqui a pouquinho? Aquilo que eu estou pensando agora. Aquilo que eu estou pensando o tempo todo, dia após dia, dia após dia. É isso, eu estou gerando na mente. O útero das atitudes é a mente. Eu estou gestando alguma coisa que vai nascer daqui a pouco. Basta uma oportunidade propícia a aparecer, e é o que vai acontecer. Por isso, quando nós nos prostramos diante do Senhor e recorremos ao seu poder, nós o recebemos. Por que eu sei disso? Como se não há evidência física e humana e material que o comprove? Eu sei porque a palavra dele me garante isso. Ele é fiel às suas promessas. Eu estou buscando alguma coisa que ele já está desejoso de me conceder. Ele sabe que é impossível eu resistir ao que quer que seja nessa terra, que combata contra a minha vida cristã, se não for com o poder dele. Então eu só pereço quando há ausência desse poder. Mas como vai haver ausência de poder, se Pedro diz que nós estamos guardados no poder dele? Sim, mas isso não é compulsório, não é automático. O poder está liberado, mas eu preciso recorrer a ele. Eu preciso recorrer a ele. Nós precisamos buscar o poder de Deus na nossa vida. Será que alguém aqui está entendendo isso? Eu sei que sim. Porque eu sei que você está acumulando experiências de vitórias. Vitórias de enfrentar situações de provação tão humilhante, tão injusta, tão difícil, tão dolorosa, tão sofrida. E você chora, você se angustia, você se preocupa, você sofre. Mas você não perde sua confiança em Jesus Cristo. Você sabe que uma hora, em algum momento, essa noite vai passar e a alegria nascerá com a manhã. E o Senhor vai virar essa página e você terá sido treinado numa prova de fé. Mas você se saiu bem, não porque não sofreu, não porque não se entristeceu, não porque não chorou, mas porque não se distanciou do teu Salvador. Ainda que a tribulação tenha sido violenta. Talvez você vai passar uma situação de tentação, e uma situação de tentação tal, que ela até chegará a culminar em atitudes que não seriam apropriadas. Talvez vai acontecer, tem acontecido com muitos cristãos sinceros, gente que sabe que não pode se entregar, sabe que não pode aceitar, sabe que não pode obedecer àquele clamor da carne, mas em algum momento, depois de vezes sem contas resistir, em algum momento cai, fraqueja e pratica o que não deveria ter praticado. Então o que acontece com ele? Está perdido? Vamos ver se está. Romanos 14, versículo 4. O apóstolo Paulo escreve e ele nos diz alguma coisa sobre isso. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas vai estar firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Uma situação irreversível. A pessoa que serve a Deus e conhece a palavra de Deus e sabe que não deve agir de uma tal forma, resiste meses a fio, mas um belo dia as circunstâncias são favoráveis e acaba cedendo à tentação. E ele então caiu no pecado, está caído, está prostrado, está envergonhado, está desmoralizado. É uma situação irreversível? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que se ele recorrer ao poder de Deus, ele pode ser erguido outra vez. Deus pode levantar aquele que um dia esteve caído. Quanto tempo Deus precisa para levantar o caído? Uma fração de segundo. Que a pessoa tenha tempo de dizer: me perdoa, meu Pai, e me ergue outra vez, me ergue outra vez, me ergue outra vez. E é exatamente isso que ele faz. Porque o poder de Deus é usado na face da terra para resgatar moribundos,
para salvar pessoas que estão a um passo do inferno, a um passo da morte espiritual. Por isso, ninguém, igreja nenhuma, congregação nenhuma, tem o direito de carimbar sobre qualquer pessoa que seja, que um dia esteve de pé no caminho do Senhor, atuante na obra do Senhor, e agora está envergonhado, humilhado, prostrado numa vida de pecado. Igreja nenhuma pode festejar em cima disso, ou imaginar que esse seja um caso que não possa ser mudado. O poder de Deus faz o que ninguém mais faz. O diabo envergonhou aquela pessoa, Satanás está dando gargalhadas com o fracasso moral daquela pessoa, mas se houver um momento em que essa pessoa volte a sentir o temor de Deus na sua alma, a saudade da comunhão com Deus seja forte, e ele sinta que pode recorrer à misericórdia de Deus, ele volta. O amor de Deus, o poder de Deus consertam essa situação. Não para a pessoa ficar brincando e desperdiçando oportunidades, porque se isso acontecer, essa pessoa volta e ela entende: eu preciso mais do que nunca me achegar a Deus, por essa vergonha eu não passo mais, esse deslize eu não cometo mais, essa situação não se repete mais na minha vida, porque eu estive longe da casa do Pai e foi horrível. Eu tinha vontade de voltar, mas tinha vergonha. Eu sabia que precisava voltar, tinha um medo terrível de morrer enquanto eu não voltasse, mas de mim mesmo eu pensava: como isso seria possível? Quem foi o que eu já fui na igreja? E olha onde eu vim parar, e não há mais chance para mim. Mas Deus leva lá uma boca de Deus para anunciar àquela pessoa: teu lugar te espera na casa do Pai, ninguém ocupou teu lugar, a tua cadeira está lá. Chegou muita gente nova depois que tu saiu, mas o teu lugar no coração do Pai é insubstituível. E o Pai manda te dizer que é tempo de Ele te erguer, é tempo da aliança ser restaurada, é tempo de o poder de Deus prevalecer na tua vida, é tempo de o diabo sair envergonhado. Não você, não você. Você é o filho de Deus, você é o servo do Deus vivo. A obra de Deus na tua vida é poderosa. Nada pode impedir o agir de Deus. Creia no poder de Deus, busca o poder de Deus, seja cheio do poder de Deus. E sabe o que vai te derrubar? Nada, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Por favor, para finalizarmos, Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Nós encontramos? O apóstolo diz assim: no demais, irmãos meus. Faz o quê? Então Pedro está dizendo lá em capítulo 1, versículo 5: mediante a fé, vocês estão guardados, garantidos por Deus, até o último dia. Ninguém vai se perder, tem poder para sustentar todo mundo. Essa é a parte de Deus. Mas a nossa parte, recebe isso pela fé. Viva pela fé, se aproxima de Deus pela fé, se dedique a uma vida de oração pela fé. Creia que quando você se dobra para orar, o teu Deus te ouve, o teu Deus te entende, o teu Deus te atende. Paulo está dizendo aos Efésios: no demais, irmãos meus, revestivos do poder, fortalecei-vos, fica forte no poder de Deus. Não é forte na teologia, não. Sabe, essas teologias do mundo afora, aonde se vai estudando a letra, e se esfriando, se esvaziando tanto da presença e do poder. Jesus não ensinou isso, de jeito nenhum. Ele falou assim: errais, não conhecendo o quê? E o quê? E o poder.
A palavra e o poder. A palavra e o poder. Errais não conhecendo as duas ferramentas, a palavra e o poder. Quer dizer que a experiência mística com Deus é indispensável. É no poder de Deus que nós não vamos virar crentes ranzinzas, sabe? Não vamos perder a alegria de ser cristãos. O que o salmista diz? Alegrei-me. Parece que ele está descrevendo a atitude do novo convertido, não é? O novo convertido é assim, ele acabou de chegar à igreja, para ele todo culto é uma festa, e ele então fica naquela empolgação, hoje tem culto, hoje tem culto, hoje tem culto, e ele se enfeita, ele se prepara, o melhor que ele tem no guarda-roupa ele coloca, não é para impressionar ninguém, é porque para ele aquele é uma data especial, é um momento especial, ele está indo cultuar ao seu Deus. Parece que é dessa pessoa que o salmista está falando, não dos crentes de longa data. Porque tem crente de longa data que fica tão chato, tão crítico, tão frio, tão exigente. Sabe? E então vai perdendo isso. Isso é um sintoma ou uma evidência de que essa pessoa não está mais vivendo no poder de Deus. Porque quando nós vivemos no poder de Deus, a gente sai da nossa casa para ir para uma igreja, a gente sabe que vai se reunir lá com ser humano, não é com anjo. Seres humanos, pessoas que são falhas, como nós mesmos, Sentará à minha direita, à minha esquerda, à minha frente ou atrás de mim, pessoas tão imperfeitas quanto eu. Mas o que me mantém alegre ao poder ir para a casa do Senhor é por quê? Porque Ele vai derramar o seu poder. Ele vai derramar o seu poder. Quando a congregação estiver reunida, Ele falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá. E Ele vem fazer o quê? Passear? Ele vem trabalhar, servir seu povo. Derramar poder. Às vezes nós começamos a orar quando a pregação se encerra e você começa a ver como é que a oração vai fluindo, não dá vontade de parar, é verdade ou não é? E você se entrega e você deseja continuar falando com Deus e tem alguma coisa estranha, extraordinária e sobrenatural acontecendo. É uma experiência com Deus que você recebe pela fé. Se não tiver fé, você não vai orar, você vai ficar de olho aberto observando quem está orando, observando quem tem fé, recebeu o poder de Deus. Mas eu acho que todo mundo aqui na minha frente hoje tem fé. Então fica de pé no seu lugar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso ser um crente forte. Você precisa ser um crente forte. Eu não estou na fila do próximo que vai cair, não. Porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por que nós não vamos cair? Por que nada nos separará? Porque nós vamos obedecer a palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, por favor, feche os seus olhos. Enquanto eles adoram aqui, através da música, você vai falar com Deus. Você vai buscar a presença e o poder de Deus. Você vai deixar o Espírito Santo te visitar. Você vai abrir seu coração. Você vai conversar com Deus. Recorre ao Senhor. Busca o poder de Deus na sua vida. É nesse poder que os vencedores têm vencido. Ninguém que tem vencido vence pelo seu próprio esforço. Vence pelo poder de Deus. Mas Ele não vem automaticamente. Nós temos que buscar pela fé. Deixa o poder de Deus restaurar você nessa noite. Recebe pela fé, porque Ele vai nos equipar para resistirmos ao que tivermos que resistir. Deixa a glória de Deus tocar você. Ore, 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 ore. Você é mulher de oração. Você é mulher de oração, minha irmã. Você sabe que Deus te ouve. Ore, varão, ore, varão. Deus tem te levantado e te dado autoridade e te dado unção. Deus tem feito de você um homem de Deus, um homem de Deus. Aleluia! Ministra, Senhor, neste momento. Renova, Espírito de Deus. Tu tens liberdade, Senhor. Vai tocando, vai enchendo. Enche esse vaso, Senhor. Enche esse vaso, Deus. Enche até transbordar. Até transbordar. Maravilha de Deus.
Tu és tudo que nós precisamos. Tu tens tudo que nós precisamos. Aleluia! Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza com o Espírito Santo, batiza Jesus. Enche, Senhor, enche teu povo, Deus, da alegria da tua presença, Pai. Aleluia! Vai agindo, vai tocando. Coloca a tua mão, Senhor, no alto dessa cabeça. Traz cura, Deus. Traz cura, Deus. Traz a cura, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mostra para nós, Senhor. Faça-nos ver quão grande és tu, Senhor. Faça-nos ver quão grande és tu, Senhor. Visita teu povo, Espírito Santo. Visita teu povo, Senhor. Traz despertamento, traz avivamento, traz renovo, Pai. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Aleluia! Aleluia! Mais, dá-nos mais, dá-nos mais. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Somos teu povo, Deus. Aleluia! Grandioso Deus. Senhor, vai tocando, Senhor, vai renovando a fé, vai renovando o ânimo. Enche, Senhor, esse lugar da tua presença, Deus. Oh, Espírito Santo, enche, Senhor, enche, Senhor, o teu povo. Vai tocando, Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, toca, toca. Toca, Jesus. Aleluia! Nós te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Oh Deus, que essa noite o Senhor renove a força do cansado. Que o Senhor encha, meu Deus, a nossa vida do teu poder. O teu poder seja liberado nessa noite. Em o nome de Jesus, Pai. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor nessa noite com as tuas palmas. Isso. Aleluia.